Fala pessoal, aqui é o Henrique Israel, sou professor de violão e quero conversar um pouco com vocês hoje sobre um dos assuntos bastante procurados aí em relação ao violão também, né? Por onde eu começo a aprender a tocar violão? Então, eu quero conversar com vocês hoje 3 coisas rápidas, né? Primeira coisa, vamos falar um pouco sobre as partes do violão, né? Porque para eu tocar no instrumento musical, eu preciso conhecê-lo. Primeira coisa que a gente deve fazer. Depois eu vou explicar para vocês um pouco sobre mão esquerda, mão direita, sobre a postura, a posição das mãos, o jeito correto. E por último vou terminar falando para vocês um pouco sobre as cordas do violão, né? Como que essas 6 cordas são contadas e qual é o nome de cada uma delas, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre as partes do violão. Aqui eu vou dar uma passada bem rápida para a gente já ser bem objetivo nessa parte. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, primeiro nós precisamos conhecer um violão. E é lógico que um violão sempre vai ser diferente do outro, né? São modelos diferentes. Às vezes o aluno olha e fala assim: ah, professor, mas o meu violão que eu tenho na minha casa, o violão que eu vi é diferente do seu, ele é fechado aqui, né? Ele é de outra cor, ele não tem essa parte diferente, ele não é tão grosso, essa parte, ele não tem afinador, não tem entrada elétrica, mas não tem problema. Sempre eu brinco com os alunos e digo o seguinte: os carros são todos iguais? Não, né? Cada carro tem o seu modelo, então cada violão também tem o seu modelo, a sua cor e o seu tamanho, mas as partes são iguais para todos os violões, ok? Vamos lá. Essa parte amarela, toda essa parte amarela, a parte de baixo do violão, né? Tudo isso aqui embaixo é o chamado corpo do violão, tá? Ela é a base do violão. Como eu disse, alguns vão ser maiores, alguns vão ser fechados, abertos, não tem diferença. Esse sempre vai ser o corpo do violão. Aqui eu tenho uma segunda parte que é a saída de som. Aqui bem aonde fica posicionada a minha mão direita. A saída de som serve para quê? Serve pra gente, é o que faz o violão produzir algum tipo de som, né? Se você tocar, por exemplo, se eu sentasse aqui com uma guitarra e tentasse tocar ela desligada, não sairia som algum, porque ela é toda fechada. Então o violão, por ele ter essa abertura, é o que ajuda com que você sente em qualquer lugar e toque o seu violão e o som dele se expanda. Então a gente precisa ter essa noção de que aqui é a saída de som, tá? Às vezes ela é um pouco maior, às vezes ela pode ser um pouco menor, mas sempre ter em mente que aqui é a saída de som do violão, é o que faz o violão fazer barulho, produzir o som. Essa parte de madeira aqui embaixo, que segura as cordas, é chamada de cavalete, né? O cavalete tem essa função, então, de prender as cordas aqui na parte de baixo. E aí, indo lá para cima, eu tenho o chamado braço do violão, que vai daqui até lá em cima, né? Até o final do violão. Então, essa é a quarta parte, o braço. Aqui dentro do violão, essas linhas douradas, elas são chamadas de trastes, certo? Cada linha dourada dessa é um traste. Essas casas que estão com uma pintura um pouco diferente, uma espécie de esmalte, né? Ou às vezes pode ser um adesivo. Isso aqui é chamado de marcação. Para que serve a marcação? É para a gente não se perder na hora de tocar. Por exemplo, vamos supor que eu pedi para você fazer um exercício lá na quinta casa. Imagina se toda vez você tivesse que ficar contando as casas, né? Eu falei quinta, aí você vai 1, 2, 3, 4, 5. A gente ia perder muito tempo. Então a marcação é para ajudar a gente a não se perder, certo? Então, por exemplo, se eu disse que o exercício é na quinta casa, você já vai vir direto na segunda marcação, né? A primeira está lá na casa 3, olha. E aí eu já viria direto na segunda marcação, que é a casa 5. Ok? E esses espaços, né, entre um traste e outro são chamados de casas. Essas são as casas do violão. Casa 1, casa 2, casa 3 e assim vai até o final do braço. Curiosidade das casas é que ela vai diminuindo cada vez mais. Ela começa grande e vai diminuindo. A maioria dos instrumentos de corda, né, de banda, são dessa forma, tá? O violão, o contrabaixo, a guitarra, a escala desses instrumentos, ela é assim, ela vai diminuindo o tamanho das casas. E lá em cima, né, para terminar, eu tenho a chamada mão do violão, que é essa região, daqui até aqui. E aqui eu tenho as
tarraxas, que é onde eu afino o violão, certo? Então essas são as partes do violão. O corpo, essa parte de baixo, a saída de som, que é essa abertura, o cavalete, essa peça de madeira, o braço, que é daqui até lá em cima. Aqui eu tenho as linhas douradas, são os trastes, as marcações, as casas, que são os espaços, né? Lá em cima, a mão do violão e as tarraxas, certo? Então agora a gente conhece o violão, então a gente pode começar a falar um pouco da postura, né? Que é importantíssimo. Os alunos sempre perguntam qual é o jeito correto, né, de eu posicionar minha mão esquerda, qual o jeito correto de eu posicionar minha mão direita, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Vou fazer uma explicação rápida para vocês. Falando então um pouco sobre a mão direita, sobre a posição da mão direita no violão, né? Primeira coisa, o seu braço precisa ficar apoiado aqui nessa parte de cima do violão, certo? O braço não movimenta na hora de tocar. Tem pessoas que acham que você tem que balançar o braço inteiro. Não. O braço fica parado, bem posicionado aqui. O que movimenta então? Às vezes o aluno me pergunta, o que vai movimentar então na hora de fazer os ritmos, as batidas? Apenas o pulso, certo? O pulso é próprio para isso. Ele gira, né? Ele tem esse movimento para baixo, para cima natural, então eu não preciso balançar o braço. Então olha lá, ó. Estou fazendo um ritmo, apenas o pulso balançando, ok? Uma outra coisa importante da mão direita aqui tem duas formas de você fazer ritmos, de você posicionar, de você fazer as batidas mesmo no violão. Eu vou ensinar para vocês as duas formas. Se você estiver sem a palheta e quiser apenas usar os dedos, a posição correta vai ser assim. Você faz com a sua mão como se fosse um número 3, né? Dessa forma, né? Eu vou deitar ela assim, ó. E aí, as batidas para baixo, você vai apenas soltar esses 3 dedos para baixo. A batida para cima vai ser feita com a unha do seu polegar. Então, é dessa forma. Então, se você estiver sem palheta, a postura correta é essa. 3 dedos, né? 1, 2, 3, o indicador médio e anelar para baixo. Não uso o dedinho fica aqui de lado, tá? Ele não entra nessa batida. Os 3 para descer, polegar para subir, certo? Então olha lá, um ritmo básico apenas com essa batida, tá? O que eu não posso fazer? Muitas vezes as pessoas tocam de uma forma errada, às vezes a pessoa faz isso. Olha, desce o polegar apenas com essa parte, essa carne do dedo. Ah, Henrique, mas está completamente errado isso? Não, o que acontece? O som do seu ritmo, da sua batida vai ficar baixo. Olha a diferença de som para isso, disso aqui, ó, com o polegar, para isso, olha, sem fazer força, olha. O ganho é muito maior porque na primeira forma que eu mostrei, dos 3 dedos, a forma correta, você está usando a unha, né, que é uma parte dura. Então a diferença de volume é absurda, olha, certo? Agora, se você quiser usar uma palheta, ela não tem segredo algum. Você pode ver que ela tem uma ponta, né? Assim, ela fica dessa forma, a ponta menor fica para baixo, certo? Desse jeito. Aí, ó, eu vou segurar ela na direção contrária. A minha mão está nesse sentido e ela está de pé, certo? Segurei a palheta, aqui não tem segredo algum. Desço, subo. Não preciso me preocupar com nada da mão, né? Apenas segurar, descer e subir. O som fica muito mais equilibrado com a palheta, né? Muito mais igual. Ok? Então, a palheta também é interessante para a gente que está iniciando já usá-la, porque quando você for fazer um solo ou alguma coisa aqui que tenha que tocar nota por nota,
Eu só consigo fazer isso com uma palheta, quando a gente chegar nessa parte dos solos. Não dá para fazer isso aqui com o polegar, ó. Você não vai ter velocidade nenhuma, tá? Então, o ideal de início é que você use a palheta, tá? Eu ensino das duas formas, por quê? Eu cheguei em algum local, esqueci a minha palheta, não vou tocar? Claro que não, você vai usar isso que eu mostrei, né? A postura dos 3 para baixo e o polegar para cima, sempre usando a unha. Beleza? Essa é a parte então da mão direita. Bom pessoal, agora falando um pouco sobre mão esquerda. Qual é a postura ideal da mão esquerda? Aqui são apenas 4 coisas que eu preciso ensinar para vocês. Primeira coisa, os dedos da mão esquerda têm uma numeração. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Henrique, mas e o polegar? O polegar não conta porque ele fica como apoio, posicionado atrás do braço do violão. Há uma numeração que sempre numa tabela de acordes vai estar essa numeração que eu expliquei. 1, 2, 3, 4, ok? E aqui são informações rápidas. Primeira coisa, o dedo precisa ter essa dobra assim, ó, ele precisa ficar dobrado dessa forma. Com 2 dobras, uma dobra aqui e outra aqui. Certo? Então, qualquer acorde que você for fazer, precisa ter essa dobra. Qual é a tendência? Esses 2 dedos da mão, o 3 e o 4, eles são os mais fracos, né? Então, por isso, pode ser que às vezes eles façam isso aqui, ó, eles deitem. Quando acontecer isso, você precisa retornar à postura correta. Porque se ele deitar, ele vai atrapalhar o desempenho das outras cordas, certo? Então, ele precisa ter a dobra correta. Então sempre lembrar que a dobra é assim, em qualquer dedo que eu for usar. Tá? Segunda coisa, o seu dedo precisa ficar sempre no meio das casas, não importa qual casa for apertar. Deixa eu mostrar para vocês com o som para vocês entenderem. Por exemplo, estou usando o dedo 1 na terceira casa. Se eu posicionar ele no meio da casa, o som sai normal. Outra coisa que eu também posso fazer, chegar ele um pouquinho para frente, bem aqui perto da divisa. Também está ok. Agora, o que eu não posso fazer é posicionar o dedo muito no início da casa. Olha o som como é que fica. Fica um som abafado. Por quê? No início de casa não tem som, olha. Você teria que fazer uma força muito maior para tirar algum som disso. Então, sempre no meio ou um pouquinho para frente da metade da casa, ok? Não importa qual dedo for usar, ó, sempre dessa forma. E última coisa, aqui falando um pouco sobre o polegar. O polegar serve como apoio, né? Mas eu vi tal pessoa tocando dessa forma, com o polegar lá em cima, né? O que acontece? Está completamente errado? Não está errado, mas assim, isso aqui vai exigir muito mais força da sua mão. E nós não precisamos fazer tanta força. Muita gente que acha que no violão você precisa apenas de força, né? Acaba se perdendo nisso, porque, na verdade, se você fizer uma postura correta, não vai exigir tanta força. Então, quando o seu dedo fica aqui em cima descansando, o que acontece? Você acaba perdendo a chance de dividir a força da sua mão. Porque aqui, olha, a força está toda aqui na frente e o polegar está apenas descansando. Ou seja, 100% na frente, 0% lá em cima. Se você usar o seu polegar como apoio, dessa forma, posicionando ele lá atrás, forçando ele para frente e os dedos aqui para trás, você divide a força da sua mão 50% aqui e 50% lá atrás no polegar, certo? Então, Henrique, mas está o mesmo som, só que você está fazendo metade da força que você faria com ele aqui. Por que isso é importante? Porque vai chegar um ponto no violão que nós vamos aprender as pestanas, que é onde você vai precisar esticar o dedo para pegar todas as cordas. Quando eu fizer uma pestana, se eu não tiver essa postura do polegar apoiado aqui atrás, eu não vou conseguir extrair nenhum tipo de som dele. Por mais força que você faça, se estiver errado aqui, ó, vai sair abafado. Então, eu preciso desse apoio, ok? Então, o polegar sempre posicionado atrás. Bom, pessoal, e para terminar, né, esse nosso
essa nossa aula básica, né, eu quero explicar para vocês rapidinho sobre a contagem, né, das cordas e o nome de cada uma delas, certo? Então o violão tem 6 cordas e a contagem é feita de baixo para cima. A primeira corda é a mais fininha, certo? Então olha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? Não é contado de cima para baixo, é de baixo para cima. Então lá em cima não é a primeira corda, é a sexta corda, tá? Porque a primeira está lá embaixo, certo? Então a contagem das cordas é dessa forma. E cada uma dessas cordas tem um nome. É necessário que a gente também grave o nome das cordas. O nome das cordas são algumas notas musicais. Por exemplo, essa primeira corda se chama Mi, a segunda corda se chama Si, a terceira se chama Sol, a quarta se chama Ré, a quinta se chama Lá e a sexta também se chama Mi. Então as duas cordas das pontas, tanto a primeira como a sexta, as duas se chamam Mi. É muito importante guardar o nome das cordas, porque isso vai ser importante na montagem dos acordes na mão esquerda. Nos solos que a gente for fazer corda por corda, eu também preciso saber a ordem e o nome de cada corda que eu estou usando. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aqui abaixo o seu gostei, se você curtiu essa aula. Inscreva-se no nosso canal também, divulgue o nosso canal. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa aula também, pode deixar nos comentários, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.